Pro seu novo amor ter ciúmes do passado. Essa música é linda. Vamos falar agora sobre deslocamento, ciúmes retroativo, né? O ciúme retroativo está direcionado ao passado do parceiro. Já falei várias vezes aqui com experiências amorosas, sexuais. O deslocamento surgiu de Freud, né? Da psicanálise. É o sentido real do objeto, da insegurança, né? Está em outra situação. Porque o ciúme deslocado muitas vezes não é um objeto real, às vezes está direcionado, galera, para outra coisa mais distante, exagerado, simbólico. A pessoa tem medo de não ser suficiente, mas desloca isso para comparações com o passado do parceiro. Principalmente pessoas que viveram em ambientes que mãe, pai, tio têm comparação. Olha só que seu primo fez isso, seu sobrinho fez isso, ou seu amigo que estuda com você na oitava A, na oitava B já está desse jeito. Então tem as comparações, e principalmente com pessoas que tiveram uma infância insegura, né? Por exemplo, né? Sempre tem um molequinho descolado na galera, né? Que com 18 anos, 17 anos já dirige moto, leva a namorada para passear, e você com 15, 16 anos, às vezes sua família não te deu essa segurança por questão financeira, você não teve condições de fazer isso. E começa a criar aí uma real insegurança de você não achar que é suficiente. E o ciúmes retroativo de deslocamento, conceituado em Freud em 1923 e 25 a 1930, é justamente com isso. Comparações. Nem todo ciúme retroativo é desencadeado da mesma maneira. Esse ciúme retroativo aqui do deslocamento são pessoas que vivem sofrendo com comparações. Ah, o ficante tinha um corpo assim, fazia academia, tal, o cara dá um ciúme deslocado, né? Ah, já tendo várias pessoas aqui que mulheres têm ciúmes do ex, da ex dele, da ex-mulher, que era médica, que tinha um glúteo maior, uma bunda maior, que tinha um glúteo, seios assim, que tinha uma referência na cidade do Rio de Janeiro. E era simplesmente um artesã ali, entendeu? E tal, não tem o corpo malhado, enfim. Aí começa as questões, né? As inseguranças em relação manifestado obsessivo por causa dos eventos antigos que essa pessoa passou. E aí por isso que eu reparo isso, né? Porque cada caso é um caso, por isso tem que fazer terapia para descobrir qual a classificação do seu ciúmes retroativo, fazer testes aqui comigo, fazer testes, fazer análise, fazer uma construção. Então começa a aparecer as manifestações do ciúme deslocado, comparações constantes com o ex-parceiro do outro, fantasias mentais repetitivas sobre o passado do parceiro, perguntas excessivas sobre histórias anteriores, sentimento de competição com algo que já acabou, sempre uma rivalidade com algo que já acabou, algo que não existe, uma rivalidade unilateral, que é só você que está brigando por conta disso. Ninguém está brigando, ninguém está afim disso, né? O ex jamais vai achar que o atual está brigando e tendo a competição. Raiva, tristeza por eventos que não têm relação com a pessoa. E aí começam os flashbacks, as memórias associativas, né? A pessoa vai assistir um filme na Netflix, sábado à noite, com a sua mulher, com o seu namorado, de repente vai ter eventos lá que vai dar gatilhos de coisas que ele está sabendo, né? E por que isso acontece? Muitas vezes, geralmente, está relacionado, galera, a baixa autoestima. Claro que o ciúme retroativo, muitas vezes, não é todos os pacientes que sofrem por autoestima. Pelo contrário, né? Não é todo mundo que sofre por autoestima. Mas boa parte, sim. Medo do abandono. Pessoas que foram abandonadas por alguém melhor. Tem gente que tem medo, né? Que a mulher volte para o ex. Ah, doutor, ela tá comigo porque o cara não quis ela. Se o cara quisesse ela, ela estava com ele, não comigo. Eu sou um prêmio de consolação, né? Perfeccionismo emocional, pessoas que veem do toque, né? Preciso ser o melhor de todos para ela. Aí começa.
a disputa. Traumas de antigos relacionamentos, principalmente o cara que pula de galho em galho, sem tratar o Rebeca, né? Ele termina o relacionamento por causa do símbolo de Rebeca e passa pro outro. E aí, meu amigo, vai virar só uma avalanche. Porque um comportamento negativo vai reforçar o outro. Pior coisa que tem, a pessoa achando que vai melhorar. E tem gente que entra num toque de relacionamento, né? Sempre achando que outra pessoa é melhor do que a sua mulher. Sempre. Ou a mulher achando que outro cara é melhor do que o seu atual, né? E ansiedade, estilo de apego, ansioso, né? Sensibilidade à rejeição. Então, assim, muitas vezes a gente tem que identificar a insegurança real por trás dos ciúmes. Tem outro tipo de deslocamento que o cara rodou, pegou todo mundo, o cara foi canalha, promíscuo, quietou, tá namorando com a mulher e acha que a mulher fez a mesma coisa que ele fez. Ou a mulher fez a mesma coisa que outras mulheres fizeram com ele. Então, tudo que ele viveu, tudo que ele acha, a mente vai reproduzir e vai jogar para ela, vai deslocar para ela, projetar para ela, achando que ela fez a mesma coisa também. Outro cara fez a mesma coisa com ela, igual ele fez com outras mulheres. E aí vem as conversas abertas, né? E é muito interessante a gente conversar aberto, sem julgamento com o parceiro. Trabalhar a autoestima, que isso é interessante, que é o senso do seu próprio valor, reduzir buscas compulsivas de informações, que anotei aqui, né? Porque negócio de reduzir buscas compulsivas de informações sobre o passado só vai piorar a sua situação. Eu geralmente, quando eu entro na vida da mulher, eu já imagino de tudo, de tudo, de tudo, de tudo, entendeu? E, e fazer terapia, né? Pra gente entender onde veio essa pensamento obsessivo, essas ruminações frequentes, trabalhar a autoestima, trabalhar a checagem de uma terapia de prevenção para reduzir essa checagem obsessiva, trabalhar esse perfeccionismo, raiva, tristeza e ver da onde que ele estava deslocando isso aí. Porque o Freud, o deslocamento, é um dos principais mecanismos de defesa do inconsciente, que eu tenho que retratar para vocês aqui, que aparece especialmente nas formações de sintomas neuróticos, né? E nos atos falhos, que é uma carga emocional muito grande. E aí, tudo aquilo que é inaceitável para o ego, começa a briga, né? E aí vem a projeção, que é muito interessante eu falar aqui, que atribui ao outro um impulso próprio, o eu, né? Aquilo que eu fiz também eu jogo pro outro. Que vem a insegurança, medo do abandono, autoimagem fragilizada, é deslocado, né? Gera conflito direto e muitas vezes o paciente não sabe o que está acontecendo. E nem a outra mulher. E respondendo a pergunta, que cheguei bastante, quanto tempo para eu ficar bem dos filmes retroativos? Olha só, para você ficar bom dos filmes retroativos, galera, é de 3 meses. Eu vou falar para você, existe 3 blocos de paciente. Tem uns que ficam bom em 1 mês, outros ficam bom em 3, outro em 6 e outros em 12 meses, né? Então, 1 mês, 3 meses, 6 meses, 1 ano. Então, assim, dependendo do caso aí, 6 meses, 4 meses, a pessoa fica bom. Agora, se for caso mais crônico, dependendo do que aconteceu, é que tem casos aqui que 1 ano o cara ficou bom. Teve casos que o ciúme retroativo foi tão fácil de tratar que o cara sofreu muito tempo, que 1 mês a gente resolveu. Então bota aí de 6 meses de tratamento. Então, cara, o que que tem de 6 meses de tratamento, já que todo mundo tem que fazer terapia a vida inteira? O que que custa o cara precisar fazer terapia que tá precisando realmente um transtorno, um problema mental ali? O que custa o cara tirar aí 6 meses fazer uma terapia? Melhor tirar 6 meses de terapia e 3 meses de terapia o cara se encontrar, se tratar, ter o autocuidado com ele, do que passar a vida inteira nesse inferno. E eu vou te falar uma coisa, sua esposa não vai te curar. Você entupindo ela de pergunta. Isso não vai resolver, primeiramente ela não é sua psicóloga.
E mesmo se ela fosse, ela não ia conseguir ser antiético. E segundo as informações que você está querendo saber dela, não vai te ajudar, pelo contrário, vai piorar a situação. Entendeu? Por isso que a gente tem que fazer a identificação, melhora, instabilidade e ter uma perspectiva realista, né? Se você tem toque, só tem Rebeca, e sentir segurança com isso. Tem pacientes aqui que sofria de 20 anos de Rebeca, o cara foi 4 meses de sessão, o cara ficou bom, né? Eu tive um problema lombar, galera, nesse ano de 2025, o ortopedista falou, mas o fisioterapeuta, cara, é de 4 a 6 meses. Eu cravei 4 meses e fiquei bom. Terapia, tratamento, coisa orgânica, não é de uma hora para outra.